reconciliado contigo, Pai. E nós queremos nesse momento, que o nosso coração está embargado de emoção, te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer porque não existe sacrifício maior do que esse, de alguém dar o seu filho, o único filho, para que morresse por uma humanidade pecadora, para que sofresse tudo que ele sofreu, não só naquelas horas na cruz, mas desde o momento em que ele chegou neste mundo. O sacerdócio de Jesus, desde o momento que ele chegou nesse mundo, ele foi de sofrimento, de perseguições, na sua família, incompreensão, tudo isso para que nós, pecadores, pudéssemos nos reconciliar com o Pai e termos a salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Como disse, eu sou cristão desde 1993, né? Então já li muitas vezes a palavra de Deus, tive a oportunidade de pregar. Não sou pastor, eu sou uma pessoa que gosta de trazer a palavra, me esforço por vivê-la também. E a palavra ela vai se tornando algo assim, como posso dizer assim, corriqueiro, né? Nós temos a Bíblia, vamos aos cultos, cumprimos, né, com a liturgia, que é chegar, a abertura do culto com a palavra, com a saudação, com a oração, momento de louvor e adoração, momento de se falar a palavra, aí depois as ofertas e a bênção sacerdotal e pronto. E essa situação, né, ela se repete. E a gente acostuma-se com essa rotina, né? Como eu disse, a situação hoje, através das novas tecnologias, faz com que tudo na nossa vida se torne assim muito rápido, né? Antes, quando havia um batizado, um casamento, um nascimento, mandava-se cartas e aí era feita aquela programação para que as famílias às vezes viessem de longe, viajassem. Eu me lembro que quando houve um casamento, eu morava aqui em São Paulo e minha mãe recebeu a carta de que um primo iria casar-se lá em Marília. Então houve aquele preparativo. A viagem tinha que ser de trem, várias horas de trem. A carta chegou, né? Através dessas mal traçadas linhas, veio, etc. e tal, né? E aí, o que eu me recordo, que eu era criança, e era aquela aventura de você entrar no trem, ela já ia com aquela sacola, né? Franguinho, pastel, etc. Aquele monte de guloseimas. E quando a máquina era engatada, dava aquele som lavando, ela já abria a sacola e começava a distribuir os pães e ideias. Então, era um momento assim, especial. Os antigos, né, faziam. Hoje, você está aqui, você pega um avião e, como o filho do meu sócio, né, o Marlon, né, o irmão Nivaldo, embarcou hoje de tarde para a Austrália, né? Foi até ali, Austrália, do outro lado do mundo, 33 horas de viagem. Então, daqui 33 horas ele está do outro lado do mundo. Então as coisas são muito ligeiras. E lá do outro lado do mundo, ele vai estar conversando todos os dias, através do Skype, através de outros meios de comunicação. Tá? Então as coisas, elas são muito dinâmicas. Isso faz com que a gente também entre nesse ritmo, percebe? Então, coisas que são pregadas às vezes na igreja, a palavra que é ministrada na igreja, no dia seguinte já se esvaiu, aquele não lançou raízes. E se não lança raízes, não ocorre a transformação desejada. Então a gente fala em Jesus, cantamos esse louvor, não foi nada bonito.
iluminados, eles nem sabiam que eu ia pregar. E está em louvor que fala sobre o sangue, sobre o preço que foi pago. E nós entoamos os louvores, nós cantamos. Mas será que nós sentimos o que quer dizer aquela palavra? Isso é que me motivou a trazer esse vídeo. É chocante, abala mesmo, né? Estrutura. Mas é importante que cada vez que nós entoarmos um louvor e dizer que esse sacrifício não foi em vão, nós lembramos aquele prego cravado que foi realidade. As quase 40 chibatadas, né, porque não podia ultrapassar 40, com um chicote, cujas pontas, né, eram tiras de couro, com pedaços de pedra, osso na ponta, para poder realmente dilacerar a carne. Aquela tortura de se enfiar uma coroa de espinhos cravada para dizer assim: você é o rei? Aqui. Gusparadas para humilhar, as pessoas gritando, né, como nós vimos aí: você não é o filho de Deus? Desce daí. Ele estava lá para salvar aquela humanidade. E aquele ladrão lá está orando por vocês, está orando por nós. Tudo isso por preço pelo pecado, por uma escolha errada de Adão, nossos pais, que deixou que o pecado dominasse essa terra, dominasse a criação como um todo. E nós podemos meditar de que a maldade não existia até então. E não existia também a doença. E não existia a morte. E a partir desse pecado original, tudo isso passou a fazer parte da humanidade. Até que o segundo Adão, Jesus Cristo, nascesse e viesse então cumprir essa tarefa. Então, não foi o diabo que matou Jesus, não. Não foram os sacerdotes também que mataram. Era preciso que ele morresse. Por quê? Porque cada um de nós contribuiu para a morte dele. Ele veio para cumprir a fidelidade do Pai. No momento em que Adão e Eva pecaram, Deus baixou um decreto, está em Gênesis, de que a serpente iria morder o calcanhar da mulher, né? Seria a mãe de Jesus, mas seria esmagada a sua cabeça. Então ali, a primeira menção que se faz é o sacrifício. E aí, no decorrer da Bíblia, o Velho Testamento, a Páscoa, tudo, enfim, as festas que aconteciam em Israel, é exatamente preparando para o sacrifício do Cordeiro, que era Jesus. E até chegar no Apocalipse, nós vamos ver lá que o único que tem o poder, a autoridade e o conhecimento e merecimento para abrir os selos e aí desencadear a justiça de Deus, o juízo de Deus, é o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Aí você pode pensar assim: essas 6 horas, né? Foi calculado mais ou menos 6 horas que ele ficou pendurado na cruz. Tá? Um dia ou dois de sofrimento intenso. E hoje eu estava meditando, porque não foi só isso. Porque não cumpria simplesmente pagar a conta desse pecado. Cumpria que ele fosse testado, aprovado, e ele percorresse toda a trajetória que um ser humano comum percorre. Muitos questionam, existem seitas que falam assim: mas Jesus era um ente espiritual que desceu ali e tal, então não sentiu nada. É uma mentira, porque isso estaria
descaracterizando o sacrifício. Foi feito um erro. Deus tem poder e autoridade para extinguir esse erro. Nós às vezes falamos assim: mas o Senhor é Deus, por que o Senhor não faz? Mas Deus, Ele estabelece regras, e se Ele fosse descumprir essas regras, Ele não seria um Deus justo e verdadeiro. Eu vou fazer de modo diferente. Sabe? Ele tem esse poder. Então Ele poderia só dar um jeito naquele casal insubordinado. E o próximo, será que teria condições de seguir, de ter a escolha de fazer as coisas certas? Deixa-me lembrar de que antes mesmo de Adão, houve uma rebelião. Seres angelicais que foram criados, por Deus, é claro, se rebelaram contra o Criador, capitaneados por então chamado Lúcifer, que era um querubim, que seria dentro da hierarquia angelical o posto mais elevado, Então teria a Santíssima Trindade, e logo abaixo o tal de querubim. Caberia a ele ser o primeiro-ministro do reino de Deus na época. Mas ele não queria ser só isso, ele queria ser mais, porque Deus fez ele com uma sabedoria. Não sei se é, eu questiono, se ele tem tanta sabedoria, porque se ele tivesse, ele não abandonar o céu, para seguir aí, para ser o rei dos demônios, Mas ele era muito bonito, formoso, anjo de luz. Mesmo assim, ele escolheu se insubordinar contra Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele deu ao ser humano a livre escolha, o livre-arbítrio, para que ele, de livre escolha e livre e espontânea vontade, pudesse adorar a Deus. Porque Deus não quer uma falsa adoração, uma adoração ritualística, obrigatória. Entende? Tem um país aí que é uma ditadura, lá na China, na Coreia do Norte, que lá fizeram o congresso. Não é feita uma falsa adoração, porque o pessoal está passando fome, necessidade, e é obrigado a saudar aquele homem lá de 30 e poucos anos de idade, que é o ditador. Porque se não fizer isso, morre. Então é uma falsa adoração. Se pudesse, eles já tinham dado um jeito dele. E assim é. Quantos ditadores existem por aí? Se não adorar, morre. Lembra de Nabucodonosor, Se não adorar a estátua, morre. E assim por diante. Mas Deus não quer uma adoração só de lábios. Deus quer adoração do seu íntimo, do seu coração, do seu melhor. É por isso que a fidelidade dele chegou ao ponto de não, já logo após a prática do pecado, da rebelião, já programar a vinda de Cristo para que morresse e sofresse tudo o que ele sofreu. Foi colocada uma palavra ali, Isaías 53. Não pode colocar Isaías 53 também? Versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Então todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus criadores, ele não abriu a boca.
Essa palavra foi escrita por Isaías 724 anos antes da morte de Jesus na cruz, que é exatamente a descrição pormenorizada de tudo aquilo que Jesus padeceu por ali, e a explicação de por que ele padeceu por isso, tá? Porque lá no versículo 11, aliás, no 10, põe no 10 primeiro. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. A quem agradou? O Senhor, Deus, agradou moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A próxima, 11. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho, né? E sua alma ficará satisfeita. Meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades dele levarão sobre si. Tá? Aqui na igreja, qual a finalidade da igreja? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Mas o que é pregar essas boas novas? É pregar Jesus. Porque a nossa estratégia, quando for falar com uma pessoa, ela fala assim: não foi Buda que salvou, não é Krishna que salvou, nem a Mangadev, nem Maria, nem o Zé Pelito, ou sei lá, o Candomblé e outros tantos orixás aí. Não foram eles que salvaram, nenhum deles entregou a vida por mim e por você. Nenhum deles levou os seus pecados. Foi ele. Por determinação do Senhor, vai lá, morre por aquela humanidade pecadora, ingrata, porque eu amo essa humanidade. Esse é o que disse o Senhor. João, capítulo 3, Evangelho de João. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fidelidade é o tema da campanha, diz respeito à bondade do Senhor para conosco, que se expressa através do sacrifício de Jesus na cruz, e também dessa luta que existe hoje entre o céu e o inferno pelas nossas almas. Nós somos guerreiros de Cristo, estamos aqui para saquear o inferno e povoar o céu, resgatar as almas. Do outro lado, nós temos o mundo a querer levar, tirar o máximo possível de dentro da igreja, e consegue, tem muitos desviados, né? Cerca de 1/3 das pessoas que se convertem se desviam. Pelos mais diversos motivos. Pelos mais diversos motivos. E eu gostaria de abordar um pouquinho mais adiante essa parte dos motivos. Mas eu queria me reter um pouquinho na fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus é a mesma coisa que piedade, que é compaixão. E piedade é a mesma coisa que misericórdia. Então a fidelidade de Deus pode se traduzir pela misericórdia de Deus. E em Jeremias, aliás, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, Jeremias 3, Lamentações 3, 21. Torna a trazer ele somente, portanto, tem esperança. Em outra versão, todavia, lembro-me
também daquilo que me pode dar esperança, ou quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Tá? Próximo. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. 23. E ela renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, a misericórdia do Senhor se traduz na sua fidelidade para conosco. Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Sabe? Entendeu? O pastor tem aquele monte de ovelha, ele tem que ficar com o cajado e também com aquela bengala grandona, né? A ovelha vai põe dele, puxa para cá, toca para cá, sempre cuidando, um trabalho muito intenso do pastor. É assim que Deus está conosco. A ovelha está descarrando, opa, está saindo fora dos meus planos, ele puxa para cá. Às vezes ele tem que dar uma cajadada, né? Dar uma batida para ela poder obedecer, porque a ovelha é rebelde. Tá? A ovelha se deixa atrair muito fácil pelos pecados. Tem a grama aqui, mas ela quer comer a erva lá, na beira do precipício. Tá? Se chegar, é curiosa, chegar alguma coisa assim, ela vai se encostando ali. Por isso que o lobo consegue pegar algumas. Assim também nós somos. A gente está vivendo num mundo em que nós temos o quê? A noção do espaço, é um mundo tridimensional, né? Eu tenho a noção do altura, comprimento e volume. Então, o que está acontecendo fora desse caixote de alvenaria aqui, não sei o que está acontecendo. Assim como eu não sei aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Nós estamos aqui orando, eu imagino que aqui está lotado de anjos, de fato estão. Eles estão presentes aqui. Mas que tipo de anjos estão aqui? Porque, mesmo dentro da igreja, o diabo é. Como? Mesmo dentro da igreja, ele sobe aqui. Sabe por quê? Quando nós convidamos, porque se eu subir aqui nesse púlpito, que eu considero um lugar sagrado, abrir esse livro, a Bíblia Sagrada, mas o meu coração estiver algemado ao pecado, comigo sobe o infeliz do demônio. Por isso que a gente vê pastores do renome caindo por causa de adultério, por causa de se apropriar de coisas, por causa da arrogância de achar que pelo fato de eu estar aqui pregando, eu estou imune ao pecado. Ninguém está imune ao pecado. Porque enquanto eu estiver na carne, a carne ela está caindo, está marcada. Não tem jeito. Romanos capítulo 7, por favor. Versículo 18 em diante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora,
Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Enquanto nós estivermos nessa carne, o pecado habita em nós. Uma vez eu vim aqui e trouxe uma palavra que o pecado assim é como a barba, né? Você pode fazer ela hoje, ela cresce amanhã. Você pode se depilar hoje, mas vai crescer. Você pode tomar banho hoje, mas amanhã você precisa tomar outro banho. Assim como as nossas necessidades físicas, elas são supridas hoje, mas amanhã ou daqui a algumas horas elas têm que ser supridas. Porque nós somos escravos dessa situação e, como eu disse, começou lá atrás. Então o pecado, ele reside em mim. Quem falou isso aí? Não foi o Rui. É Paulo, capítulo 7 e 20 de Romanos. Então ele tem que ser necessariamente combatido minuto a minuto. É uma guerra. E nem eu e nem você tem capacidade de lutar contra o pecado. É triste. É por isso que existe a misericórdia de Deus. Porque Ele me dá essa alternativa de apertar o botão de pânico, né? Sabe o que é botão de pânico? Então, perigo, pá, aperta o botão, certo? O socorro vem. E o nosso botão de pânico é o que? A nossa oração. Mas, meus queridos, eu tenho que ter a iniciativa de apertar o botão de pânico. Porque, como diz o pastor Mesquita aqui, o pecado é agradável. Né? Quando a gente fala pecado, a gente pensa assim: roubar, matar, cobiçar também é. Abusar da mesa também é. Estou satisfeito, mas vou comer mais um pouquinho. O segredo da boa saúde é: saia da mesa com fome. Não vamos repetir o prato. Depois, um dos livros que mais são lidos aí é o livro de dieta, né? Escolhas. Você chega com uma pessoa que fuma, que bebe, que usa de droga, fala assim: isso é caminho de morte. Quando eu quiser, eu largo. Olha a mentira. Não larga, porque não consegue, precisa de ajuda. O começo da reabilitação é quando nós admitimos. Isso é preceito de grupos de autoajuda, viu? Alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos. Quando você reconhece que você está pecando, eu estou pecando e eu quero ajuda. Eu não. Isso é arrogância, soberba. Isso é a mentira que o diabo colocou e você está acreditando. Porque, como eu disse, quando nós entramos aqui, ele não fica do lado de fora, certo? Ele fica ali do seu lado. O cara está falando isso aí. Será que ele vive isso? Lembra uma vez que eu dei uma palavra aqui? Tantas pessoas dão uma palavra, né? Talvez alguém se lembre. Eu estava pregando e falei algo. Meu pai estava sentado nas cadeiras. Queria ver se é isso mesmo. Eu falei: se eu achar uma carteira, eu vou devolver. Se eu achar uma carteira, eu devolver. Quero ver se é isso mesmo. Duvidou? Eu não. É bênção. Sabe? E depois ele falou para mim. Então, quantas e quantas vezes a gente está aqui? Não sou eu que tenho que questionar. Porque se eu for questionar aquele que está no seu coração, eu estou entrando em erro. Porque eu não tenho esse direito de acusar ninguém, entendeu? Nós estamos explorando as artimanhas do diabo. E eu quero que nós todos aqui sejamos absolutamente sinceros, tanto eu quanto você. Porque, como eu disse, se eu subir aqui com o coração impuro, tá? O diabo está me acompanhando, porque eu estou dando legalidade para ele. Essa que é a questão, a legalidade. Eu convido ele para entrar. Faz favor, seu diabo, senta aqui. O senhor quer um cafezinho? O senhor quer? Olha, se acomoda aqui, ó. Vem, deita comigo na minha cama aqui, ó. Peraí, vou ligar o computador. Vamos ligar o computador, seu diabo? O que o senhor quer?
assistir. Só que tem uma programação, olha na televisão que é supimpa. Supimpa não é palavrão, é muito legal, joia, do tempo do onça, né, que se fala supimpa. Qual é a programação que você quer assistir, seu diabo? Tem um culto ali da Peniel, né? Então ele vai falar isso? Um pouco. Vai ter lá um filme ali que é só assim, assado. Vai ter uma situação ali em que o cara foi, aprontou e se deu bem. Sabe? Ele vai fazer a propaganda do reino dele. Percebe? Mas será que é isso mesmo? Tem crente que não acredita no diabo. Tem crente que não acredita no demônio. Apocalipse 12. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo. E Satanás, tanto o diabo e Satanás é a mesma pessoa, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para onde? Terra, e com ele os seus anjos. Vieram poucos. No versículo 4, por favor. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de ele devorar o filho quando nascesse. Diz respeito à igreja aí. A terça parte do efetivo dos céus foi arrojada aqui para a terra. É muita gente não, muito demônio. Muito demais, muito além da conta. Milhares e milhares, bilhões, tá? Bilhões. E tudo dentro de uma hierarquia absurda, certo? Uma hierarquia. Tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente, tem e assim vai subindo, certo? Até chegar no chefe maior que é o diabo. Um fiscalizando o outro. Se o diabinho lá, soldado, chamado mentirinha, o que você está fazendo? Estou aqui, mas ela não me dá brecha. Aí o carro bate nele, tortura ele. Você vai agora para. Sabe? Existe uma hierarquia, e onde tem hierarquia, quem quer ver o que é disciplina? Que a disciplina do inferno é através de métodos infernais. Ninguém vai dar medalhinha, não. Tá? Os demônios estão numa roubada, porque já estão condenados e ainda, percebe? A gente fica iludindo, achando que as coisas não é bem assim, não, tá? Não é bem assim, não. É assim. Aí, tem gente que nasce já com demônio. Bom, a palavra diz, né? Eu fui concebido em pecado. O que acontece? Por isso que nós oramos aqui pelas crianças e pelas grávidas também, tá? Contra as maldições hereditárias. E a maldição ela só se concretiza através da figura de um demônio na vida daquela pessoa, tá? Então, de repente, dentro daquela genealogia só tem pessoas que morrem com certa idade, só tem pessoas que têm um problema, um determinado tipo de problema. Só tem pessoas que têm um determinado tipo de doença. Tem pessoas que não dá certo na vida e vai examinar a genealogia dele, vem de longa data. Ou seja, em algum momento, isso tem que ser quebrado através da libertação do quê?
tira o demônio da vida daquela pessoa. Tá? Aí ele fala, mas por que a pessoa bebe? O demônio de vício. Conheço muitas pessoas. Você sabe que os únicos setores em que conhece e que se consegue libertar do vício de drogas são em comunidades terapêuticas evangélicas. Por quê? Eu fiz parte de uma. Tá? A pessoa chega lá, um monte de demônio, aí você vai orando, vai libertando, vai fazendo a evangelização daquela pessoa. Quando ela se enche do poder do Espírito e renega, expulsa, ela tem que expulsar, ela tem que fechar a porta para os demônios, a vida daquela pessoa é outra, ela se transforma. Então, gente, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o patrão, não é contra a Dilma, não é contra o Temer, não é contra os bandidos, é contra os principados, os potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, tá? Tudo que a Bíblia fala, e a gente tem, vamos dizer, sempre esse pensamento de achar que está se referindo a outra pessoa. Ou seja, não tem que lutar contra aquela pessoa, contra a carne, sabe? Mas ela é nos dois sentidos. A nossa luta não é contra a carne dos outros e contra a minha carne também. Ok? Mas são os outros que estão endemoniados. Eu também. Mas o senhor está pregando aí? Estou pregando porque aqui, se vir um jumento aqui em cima, ele vai pregar. Deus é que vai usar o jumento para pregar. Não o rui. Sabe? É que nem a piada que fala sobre o jumentinho, né? Que Jesus montou e todo mundo festejou. Certo? Aí ela falou assim: hoje eu fui entrar na cidade e me espancaram. Porque agora sem Jesus você é apenas um jumento. Tá? Então sem Jesus nós somos apenas jumentos. Com Jesus nós somos o quê? Portadores do rei. Portadores do rei. Estou com o rei. Então aqui em cima, quando eu estou aqui em cima, é o Espírito Santo que fala. Certo? Eu vou provar isso para vocês. Lá de domingo para segunda, estava lá dormindo, aí a minha esposa me acordou, disse que eu ronco. Eu não ronco, não sei, ela que ronca. Mas ela me acordou. Aí me acordou, eu fiquei numa posição, fiquei quietinho. Era de madrugada, umas 3 horas, né? Aí fiquei quietinho. Aí ela pegou e falou assim, depois de um tempo que ela me viu ali, ela viu que eu não estava dormindo. Ela falou assim: você não ficou bravo não? De eu ter te acordado, né? E aí eu não deixei ela dormir pelo menos umas 2 horas. Sabe por quê? Porque naquele momento que ela me acordou e eu estava lá quietinho, Deus estava ministrando esta palavra que eu estou trazendo aqui agora. E ela está aí, eu contei para ela. Aí mesmo assim, o jumento falou assim: mas será que é isso que tem que falar para a igreja? A igreja falar sobre essas coisas de demônio assim. Os demônios não gostam de não ficar na cabeça dos membros da igreja. Não é vocês que vão ser contra o que eu estou falando. Não, mas você é louco. Sabe? Aí eu estava assistindo um culto ontem. E aí no culto o pastor falou tudo aquilo que Deus já tinha ministrado ali na noite. Eu falei assim: olha, ele estava pegando tudo que eu vou falar amanhã. Como que é isso? E ela falou assim: tá vendo? Confirmar que Deus quer falar isso para a igreja. Tá? Então não duvide, tá? E se duvidar, pergunta para o autor dessa história. Deus, que é isso que você está mandando o irmão Rui falar? É verdade isso mesmo? Mostra para mim que tem demônio aqui. Manda manifestar aqui agora. À meia-noite. Quero ver à meia-noite, hein?
E aí as luzes vão ter que apagar e faz isso, faz essa prova. Tá? O irmão que está ali de guarda ali na porta, ele um dia falou assim: irmão Rui, acontece muito acidente nessa estrada aí, né? Eu falei, toda semana tem um que vai, certo? Aí irmão, Deus está tocando no meu coração para que eu esteja orando, certo? Ministérios, intercessão. Eu não preciso, às vezes, distribuir folhetinho porque eu tenho vergonha. Eu não preciso pregar para alguém porque eu sou tímido, mas eu posso orar por uma determinada situação. Eu posso orar porque Deus vai colocar no meu coração. Aí passou um período de tempo e não morreu mais ninguém. Volta a orar, irmão, porque já teve um acidente outro dia lá, tá? Então parou, sabe? Parou. Ele veio perguntar para mim. Ou seja, nós estamos aqui para agir, para pisar na cabeça do diabo mesmo. Como diz assim, eu não tenho força para fazer nada contra o diabo, mas Jesus montado em mim, eu me torno poderoso, porque ele disse assim: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, e se beber alguma coisa, um veneno, não lhes fará mal. Sabe? É uma outorga de poderes absurda. Não precisa assistir filme dos Vingadores aí para ver que esse cara bate, tem que aprender karatê e ser super-homem além de tudo, né? E não consegue resolver. É só gastar o joelho, né? Botar o joelho no chão e interceder. Continuando. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tá, como fazer isso? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Eu tenho que entrar nessa luta vestido com essa armadura e sair sem arranhão. Tá? É o que está escrito aqui. Como? Qual é a instrução? Qual é o menu? Qual é a bula? Como tem que fazer isso? Estais, pois firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingir com a verdade. Eu não tenho que ter pacto com a mentira, o pai da mentira é o diabo. Eu tenho que ter compromisso com a verdade. Tá? A minha família fala que eu sou super sincero, né? Então eu falo, não falo. Pessoal, tem coisas que às vezes a pessoa vai no meu consultório e fala, não tem condição, você está ferrado. Ou mentir para a pessoa, não, sabe? Se eu fosse médico, né? Isso é complicado. E aí, doutor, como tá? Sem chance, já era. Mas é a verdade. É a verdade. O médico, a primeira coisa que aprende é que não vai doer nada. Então a gente já sabe, né? Que dentista, né, também, né? Não vai doer nada. Vamos pegar anestesia. Anestesia dói mais do que a outra coisa, né? Verdade. Tem que ser o cinto que nos amarra, sustenta a armadura, entendeu? Esse cinto aí, se não tiver esse cinto, a armadura cai. Então, a verdade é o nosso cinto. Tá? E a couraça da justiça. Porque quando eu estou encouraçado, quando eu estou blindado com a justiça, os meus atos de justiça, eu sou justo. Eu não preciso ser bonzinho, gente. Dá toalha no farol. Eu não dou toalha no farol. Não, vai trabalhar. O cara fica bravo comigo. Não vou, vai trabalhar. Tá? Eu entrei outro dia, tinha um senhor aí, né? Morador de rua. Você passa perto de alguém. Eu passei, paz de irmão. Falei, você é meu irmão? Que Deus você serve? Aí os irmãos estavam lá, ficam até chocados, né, de ter falado dele. Você já é convertido?
Quer se converter? Ah, eu já conheço Deus aí e tal. Minha mãe falou assim: ó, você está no caminho errado, cara. Se converte. É verdade, é uma pregação meio, né, chocante, né? Mas é justa. Às vezes é preciso o quê? Um tratamento de choque para a pessoa se colocar na devida posição. Quer ficar com raiva? Fica. Um dia vai dar razão. Eu já vejo muitas pessoas. Um dia você encontrou comigo num tal lugar e falou um monte. Você ficou com raiva? Não, hoje, depois daquilo lá eu refleti e aí eu mudei, hoje eu sou uma outra pessoa. É assim. Na clínica de recuperação, eu já estava num comportamento insuportável. As pessoas tira esse cara daí. O que ele está pensando? Mas eu tenho que falar a verdade para a pessoa sair daquele estado. Não é assim, Jesus te ama e eu também. Não, esse caminho é caminho de morte. A minha pregação é: esse caminho é caminho de morte. O que você está falando? É caminho de morte. Você quer a vida? Eu te ensino. Vamos para a igreja. Busca Jesus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Porque isso tem que conhecer suas Bíblias. Tá? Porque se você não souber a Bíblia, uma nova instrução, como que você vai fazer? É a única arma que nós temos para lutar contra o diabo. Veja, Jesus, quando foi levado e foi provado e testado, porque ele era o ser divino nascido em carne, tá? E ele foi submetido, certo? A provação no deserto, sem água, sem comida, de dia tórrido e à noite baixas temperaturas. 40 dias depois aparece o cidadão lá, fulano, né? O rei do inferno. Tem gente que tem medo de falar o nome dele, né? O diabo. Está com fome? Dá ordem a essas pedras para que se transformem em pão. Né? O que ele respondeu? Ele falou assim: te fulmino agora, Satanás. Eu sou o filho de Deus. O que você está pensando? O diabo queria isso mesmo. Que ele se enchesse de poder. E ele, como pessoa que não veio para isso, certo? Quem tem que chegar e fazer isso do diabo é Deus, não é Jesus. Tudo tem certo. Por que Deus não acaba com o diabo? É o plano dele. Vê a Bíblia aí, é o plano de Deus. Ele vai ficar lá, depois solta um pouquinho e está ali. É o plano de Deus. Jesus falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele fez o quê? Ele conhecia a Bíblia e ele mencionou a Bíblia. Essa é a nossa arma. Porque quando alguém for falar a Bíblia e usar a boca do ser humano, que às vezes você pensa assim: por que fulano e tal falou isso para mim? Olha, é incrível, né? Bêbados são usados pelo diabo. Sabe, vem e fala cada coisa, mas também são usados por Deus, hein? Às vezes vem cutucar. Sabe? Tem histórias, tem anjo que entra dentro da igreja, vestido de mendigo. Sabe? Tem muitas coisas. Deus pode outras coisas. O que nós queremos dizer é que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Tá? Outrora, Deus falava conosco através dos profetas. Hoje, Ele fala conosco através da sua palavra escrita, a Bíblia. Está escrito. Tá? Deus não tem falado comigo. Quantas vezes você abriu a palavra dele? Por isso que ela chama a palavra. Está com dúvida? Vai no cantinho, ora e abre a palavra. A palavra vai te iluminar. Conhecereis a verdade? É verdade? Vos libertará. Tá? Então o Evangelho é a preparação do Evangelho para você caminhar. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados informados do maligno. O maligno vai te jogar certo. Como ele fez com Jesus. Você não é o filho de Deus? Desce, desce, desce. Né? Esse filme ele foi feito pelo Mel Gibson. Então a fala original está em aramaico
E algumas coisas que os soldados romanos falavam está em romano, tá? Não é nem em inglês e nem em português, então tem aquela tradução ali, tá? Você vai achar dublado, mas a fala original é aramaico, na língua de Jesus na época, eles tiveram esse trabalho, e em romano, tá? Por eles descem lá, escarnecendo dele. Então são setas que são lançadas. Às vezes você está fazendo a coisa certa e as pessoas apontam o dedo, escarnecem de você, tiram o barato da sua cara e tentam desestimular. Estranhos e conhecidos. Às vezes mais os conhecidos do que os estranhos. Ah, você, eu conheço sua vida. Você andava nos barzinhos aí. Ah, outro dia eu vi você lá arreando o despacho lá na encruzilhada e agora está aí dando de crente. Você viu mesmo. Mas o que você viu foi a velha criatura. Hoje eu sou nova criação, transformado, redimido pelo sangue de Jesus. Sabe? Aproveita a chance, dá o troco, conhecendo a palavra e escudo da fé. Se você fé é o quê? Primeiro, a Bíblia é tão rica, tão linda, que às vezes está aqui e fala assim, não é daqui para fora, é daqui para dentro. Sabe? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como eu posso amar meu próximo? Fé é pelo menos eu vou acreditar, para depois usar essa fé contra os dados informados. Você só tem a fé, eu estou coberto. Nenhum daqueles dados vai me machucar. Uma palavra às vezes leva uma pessoa ao suicídio. Você não é nada, cara. Tá? Você não é nada, você não presta. Certo? Mães, pais. Por isso que nós falamos sobre maldição hereditária. De ficar lançando maldições na vida. Aí aquilo te causa um impacto. Então, criança vai incorporando, internalizando aquilo. Lá na frente vai ser hiperativo, vai ter depressão, vai ser problemático. Por quê? Porque um pai desavisado lançou uma maldição no próprio filho. Mães carregando um filho, não interessa como foi a gravidez. Se está grávido, é a vontade de Deus, mesmo que tenha sido um erro. Uma menina que engravidou aí indevidamente, aproveita o momento para. Diz que o amor cobre a multidão de pecados, está escrito lá em Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Aconteceu o fato. Aproveita aquele fato, aquele pé de limão cheio de espinho, para fazer limonada. Seja uma boa mãe. Não joga nada no lixo, o cachorro ir lá pegar e levar para outra pessoa, salvar a criança. Certo? Aí vou abortar. Isso, ou seja, vou te matar. Vai nascer uma pessoa revoltada ali. E depois, a gente vai ver as notícias que acontecem por aí. Tudo que é fruto do que? Desta batalha que acontece pela nossa mente. Tá? Vamos ficar espertos, alertas com isso. Viu que está pensamentos errados? Opa, já liga o alerta e aperta o botão de pânico. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A salvação veio, filho, através do sangue de Jesus derramado. Quando eu aceito Ele é o meu fiador. Está lá o oficial de justiça batendo na tua porta, nós precisamos pagar, eu vou penhorar todos os seus bens. Aí você chama o doutor Jesus. Doutor Jesus, vamos levar tudo aí. Espera aí, o oficial de justiça, vem cá, dá aqui isso aqui. Deixa que pode cobrar de mim. Você está livre. É assim que funciona a salvação. A cobrança vai vir sempre, o diabo vai vir cobrar. Se eu conheço a palavra, você sabe a palavra, diabo. Jesus levou sobre si, não foi o que está escrito lá? Dava esse versículo de Isaías 53, dele sempre, joga na cara do diabo isso. Ele já levou sobre si as minhas iniquidades. Pelo seu sangue eu já fui curado. Eu não devo nada mais para você, diabo. Você não tem o direito de vir cobrar nada de mim. Você não tem legalidade na minha vida. Jesus já pagou o alto preço. E nós temos que tomar essa posse. A posse dessa carta de alforria
Carta de alforria, sabe o que é? O escravo, o dono do escravo, dá uma cartinha, fala: Deus diante, José da Silva, Rui Francisco de Azevedo, não é mais escravo, porque eu estou liberando ele nessa data. Aí eu ando com essa carta comigo. Pega esse neguinho aí. Fugiu da cesada? Não. Sou alforreado. Opa! Desculpa aí. Sou liberto. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e em súplica por todos os santos. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Como eu vou orar em todo o tempo? Põe um louvor. Canta o louvor. Tá? À noite, às vezes, a gente, você está ali, você fica entoando louvores, sabe? Tanto se ouvir louvor, fica ecoando na sua mente. Então você tem oração. Essa é a receita do sucesso, é a receita da paz, é a receita da felicidade. Para encerrar, o diabo mantém seu exército em operação, designando demônios para conquistar o maior número possível de almas. O campo de batalha de Satanás é a nossa mente. Ele não vai aparecer para alguém, para você. Ele vai usar a nossa mente. Tá? Ele vai lançar coisas. Se uma pessoa ganha um objeto, né? Um irmão ganha um presente, o outro irmão já fica assim. Sabe? Por quê? O diabo lança essas coisas na nossa mente. A pessoa, em vez de dar uma palavra de calma, ela coloca mais lenha na fogueira. Então, o demônio agindo na nossa mente. Ele trabalha no nosso psicológico, influenciando nossas decisões e escolhas e fazendo crer que a decisão é nossa. Certo? Você fica com raiva de uma determinada pessoa e você pensa que é você que está com raiva dela. Então, com ódio do meu marido, não dá, pastor. Não dá. Certo? É um demônio que quer separar, que está dormindo entre vocês dois. A nossa cama, só tem adultos aqui, cama do casal, tem que ter oração ali. Oração. Senhor, a pessoa, a mulher tem que ungir essa cama. O Senhor abençoa essa cama. Esse leito tem que ser um leito e o Senhor tem que estar presente em todos os momentos. Em todos os momentos. Tá? Para que o diabo não encontre guarida. Certo? Acabamos por cultivar demônios de estimação. Só isso aí já dá para fazer uma pregação intensa. Demônios de estimação. Certo? Você, hipersensibilidade. Olha, essa igreja aqui, ó, é bom que as moças não venham com bermuda, com shortinho. O que está pensando? Não vem mais essa igreja. Certo? Aí o pastor passa um dia, não olha para você, não vem mais nessa igreja. Certo? Aí acontece não sei o quê, não vem mais nessa igreja. É assim. Tá? Demônios de estimação. São pessoas que chamam atenção, você não reflete. Por quê? Às vezes você pode estar pensando, mas esse cara não vai com a minha cara. Sabe que não é Deus usando essa pessoa para falar assim: ô filho, entra no rumo, se toca, você não é tudo isso não, se humilha, vai com calma. Como diz, o limão, ele pode te azedar ou você pode transformar numa limonada, pode ser uma coisa boa. Às vezes uma chamada de atenção, alguém tem que dar uma freada, aliás, uma fechada, aí você pode estar evitando ali na frente um acidente, mas fica na sua. Oração é o que vai resolver o problema. E cultivar demônios de estimação que impedem a nossa comunhão com Cristo e que vivamos as benesses do reino. Eu não tenho que ser fechado, eu tenho que, sabe ser humilde.
Qual é o segredo para fazer isso? Como fazer? Ele tem um gênio ruim, ele tem um temperamento, já começa errado. Eu não tenho. Porque quando eu me rendi a Cristo, eu deixei de ser eu. Passou a ser ele, não é isso? Então ele tem que resolver esse problema. Tá? Temperamento, gênio ruim. Aí eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É caminho para quê? Certo? Está um despenhadeiro, você metendo o pé no acelerador aí, vamos embora. Diminua, 60, se acelerando, 40, perigo, e você acelerando, vamos, pá. Caminho, e aí, como fica? Tá? Ah, eu sei das coisas. Vaidade, arrogância, soberba. Nós temos que trabalhar, todo dia fazer, sabe, minha mãe falava assim, olha, quando você faz, antes de dormir, você fica de joelho na sua cama e passe em revista tudo que você fez durante o dia. Pede perdão para Deus. Mesmo que você, não fiz nada de errado, pede perdão para Deus, porque tem pecados ocultos. Tá? Tem pecados ocultos. Por quê? Para que isso não sirva de legalidade ao diabo na nossa vida. Uma resposta torta, uma mentirinha, um ato que, sabe, atrasar pagamento. Eu vou pagar todas as coisas para depois ninguém ficar me amaldiçoando. Quando eu recebo no meu escritório aí, vamos dizer, as indenizações, aquilo me incomoda, eu tenho que passar logo para o dono isso aí. Por que eu vou ficar retendo aqui? Sabe? A pessoa tem que entregar uma vez, entrega logo para a pessoa. Obrigado, Deus abençoe. Tá? O Deus abençoe tem que ser parte da nossa vida. Para lá e para cá, né? Seja abençoador e você será abençoado. Deus abençoe. 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 Hoje de tarde ia passar na Globo um filme, né? Não assisti, estava preparando a palavra. Tá? E de uma criança que viu lá um tsunami e aí, mãe, o que a gente pode fazer? Eles estão precisando de água. Ou seja, cada um de nós pode fazer alguma coisa para o nosso semelhante. Como eu falei ao irmão que orou pela estrada. Certo? Você tomar esse propósito. Vê alguém e ora para aquela pessoa. É importante que nós estejamos orando pela nossa família, pelos nossos filhos. Mas não tem jeito. Tem jeito. Não existe impossível. Impossível para Deus não existe. Para Ele tudo é possível. Tá? Então, nós somos atrelados, como diz esse caixote chamado dimensões físicas e não sabemos no mundo espiritual. Se a pessoa está sendo presa de alguma coisa, e depende de que você está orando. Quer ver outra arma poderosíssima para a felicidade, para a cura? Perdão. Liberar perdão. Mas ele me sacaneou, ele me ferrou, ele me fez isso, ele me roubou. Perdoa. Libera perdão. Como disse de novo, a Bíblia falando assim, não é só desse jeito, é para lá. Quando eu faço lá, vem para mim. Quando eu libero perdão, mas aí ele vai continuar. Não é meu problema, o problema é ele com Deus. Deus vai tratar. Eu tenho que reconhecer essa onisciência de presença de Deus na minha vida, para que as coisas possam ir bem. Nós temos que todo dia fazer um balanço na nossa vida, examinar os nossos atos, saber que nós somos fracos para lidar com o pecado e que nós precisamos da ajuda do nosso Salvador. Primeiro isso, reconhecer humildemente que eu preciso de ajuda do Salvador. Tá? Primeiro plano. Segundo, ser sincero para comigo mesmo. Quando eu reconheço que eu estou errado. Certo? Deixa para lá, deixa para lá. Aquilo vai acumulando, vai causar um problema. Não. Estou falando para você falar para o seu marido, para a sua namorada, para o teu pai, para a sua mãe, é você e Deus. Aonde não tem, vai no banheiro, fecha a porta do banheiro lá, se tranca, e da medida de depender do banheiro, ajoelha. Muitas vezes eu fiz isso, atormentado, entra dentro do banheiro lá, pede socorro, e você vai ver as coisas se transformando. Seja sincero para consigo mesmo. Reconheça a sua fraqueza diante do pecado, como disse aqui Paulo falando, né? Maldito o homem que sou, né? Miserável homem que sou.
Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu acabo fazendo. Certo? Então, diante do pecado, nós somos fracos para lidar com ele só através do Espírito Santo, através de Jesus. Amém? Hoje foi longe, hein? 10 horas. Mas eu creio que aproveita muito, pelo menos para mim, que fui ministrado, né? 2 vezes já, e eu creio para que todos nós estejamos em condições de ser o agente de transformação de nossas próprias vidas. Deus quer o nosso bem, Ele é fiel, sempre vai ser fiel, mesmo quando nós não formos fiéis. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, irmão Antônio. Glória a Deus, Deus possa estar abençoando a vida do irmão Rui. Mais uma vez se dispõe a trazer a palavra do Senhor.